Olá, seja bem-vindo ao Direito Administrativo Facilitado. Eu sou o professor Marcos e o tema da aula de hoje é cargo, emprego e função pública. O emprego público é um centro de atribuições criada por lei, com remuneração e denominação própria, ocupado por um agente público seletista. Ou seja, emprego público é um centro de trabalho preenchido por um agente público que se submete à CLT, com algumas imposições da própria Constituição Federal, como, por exemplo, a necessidade de prestar em concurso público. Por outro lado, cargo público é um centro de atribuições também criado por lei, com denominação e remuneração própria, só que ocupado por um agente público estatutário, ou seja, por um servidor público em sentido estrito. Percebam que a diferença entre cargo e emprego público diz respeito ao regime jurídico a que está submetido o agente público que o ocupa. Se o regime jurídico a que está submetido o agente público for o regime estatutário, nós estaremos diante de um cargo público. Por outro lado, se o regime jurídico for o seletista, nós estaremos diante de um emprego público. Os cargos públicos, como eu disse, são criados por lei. E em razão do princípio da simetria de formas, a extinção dos cargos públicos também deve ocorrer por meio de lei. Essa é a regra, mas que comporta uma exceção trazida pela própria Constituição Federal. É que quando os cargos públicos estiverem vagos, o presidente da República pode extingui-los por meio de um decreto autônomo. Também é importante lembrar a classificação dos cargos públicos. É porque os cargos públicos são divididos em cargo em comissão, cargo de provimento efetivo e cargo vitalício. Vamos entender as diferenças entre esses três tipos de cargo público, iniciando pela análise do cargo em comissão. O cargo em comissão é aquele cargo público ocupado por uma pessoa que não prestou concurso público. Ou seja, existe uma relação de confiança entre a pessoa a ser contratada e a autoridade que está contratando. É por isso que os cargos em comissão são de livre nomeação e de livre exoneração. A pessoa é nomeada a qualquer momento, mas também pode ser exonerada a qualquer momento. Ela não tem, então, a estabilidade, como acontece nos cargos de provimento efetivo. Por essa razão, como se trata de uma exceção à regra do concurso público, a Constituição Federal só admite cargos em comissão para as funções de chefia, direção e assessoramento. E também, apesar de ser possível os cargos em comissão, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que deve existir uma proporcionalidade entre o número de comissionados e aqueles contratados por concurso público dentro de uma repartição. Afinal de contas, trata-se de uma exceção à regra e nós não podemos violar a moralidade administrativa. Também é importante lembrar, no que concerne aos cargos em comissão, que não é possível a prática do nepotismo, ou seja, a contratação de cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau viola a Constituição Federal. São esses os dizeres da súmula vinculante de número 13. Porém, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou e sustentou que os dizeres da súmula vinculante de número 13 não se aplicam aos cargos de natureza política, mas apenas aos cargos de natureza administrativa. Numa situação concreta, então, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser admissível a nomeação feita por um governador de estado do seu irmão como um secretário estadual de transportes, já que o cargo de secretário estadual de transporte, como se trata de um auxiliar direto do chefe do Poder Executivo, é um cargo de natureza política e, portanto, não se aplica a vedação ao nepotismo. Além dos cargos em comissão, existem os cargos vitalícios, que garantem ao seu titular a vitaliciedade, uma garantia de permanência no serviço público e, portanto, no cargo. Na prática, o agente público presta um concurso, é aprovado, nomeado,
toma posse, entra em exercício e se submete a um período que nós chamamos de estágio probatório, equivalente a 2 anos. Ao final deste período, o agente adquire a vitaliciedade. O estágio probatório é um período onde o agente público é avaliado em termos de assiduidade, comprometimento, responsabilidade e eficiência nas suas atribuições. No final do estágio probatório, aquele que ocupa um cargo vitalício adquire a vitaliciedade, de modo que só será possível a perda do cargo por conta de uma sentença judicial transitada em julgado. Esses cargos são destinados apenas aos magistrados, membros do Ministério Público e conselheiros das Cortes de Contas. Em regra, cargos vitalícios são providos por meio de um concurso público, mas há exceções previstas na própria Constituição Federal, como, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que inclusive adquirem a vitaliciedade desde a data da posse. Além dos cargos em comissão e dos cargos vitalícios, nós temos os cargos de provimento efetivo. O cargo de provimento efetivo é aquele em que o indivíduo presta um concurso público, é aprovado, nomeado, toma posse e entra em exercício. Ao entrar em exercício, o agente público passa por um período de estágio probatório equivalente a 3 anos, ao final do qual adquire a estabilidade, uma garantia de permanência no serviço público e, portanto, no cargo efetivo. Apenas tome um cuidado para não confundir a efetividade com a estabilidade. É que a efetividade é uma característica do cargo. O cargo é de provimento efetivo. Cargo de provimento efetivo é aquele provido por meio de um concurso público. Logo, o agente é efetivo desde a data da sua posse, mas ainda não adquiriu a estabilidade, que só alcança ao final do período do estágio probatório, que é de 3 anos. Portanto, a efetividade é uma condição, é um pressuposto para a aquisição da estabilidade, que apenas acontece ao final do período de 3 anos do estágio probatório. Também apenas não confunda o período para aquisição da vitaliciedade, que é de 2 anos, com o da estabilidade, que é de 3 anos. Mas afinal de contas, por que nós dizemos que o cargo de provimento efetivo garante a estabilidade? Essa estabilidade na prática significa o quê? Essa estabilidade significa a permanência no serviço público, de modo que um agente público estável só pode perder o seu cargo em 4 hipóteses. A primeira delas é a sentença judicial transitada em julgado. Afinal de contas, também é uma hipótese de perda do cargo vitalício. A segunda hipótese de perda do cargo do servidor estável é decorrente de procedimento administrativo disciplinar em que se assegure o contraditório e a ampla defesa. É o caso, por exemplo, do agente que praticou alguma infração aos seus deveres funcionais. Também é possível a perda do cargo por meio de um procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de uma lei complementar. E, por fim, a quarta hipótese de perda do cargo para o servidor estável é a decorrente dos cortes na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, a União não pode gastar mais do que 50% do que arrecada no custeio dos seus funcionários, no pagamento dos seus funcionários. Estados e municípios não podem gastar mais do que 60% do que arrecadam no pagamento dos seus funcionários. Se ultrapassar esse percentual, haverá a necessidade para se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que antes de se exonerar o servidor estável, nós precisamos reduzir em pelo menos 20% as despesas com os cargos em comissão e com as funções de confiança. Afinal de contas, cargo em comissão é de livre nomeação e de livre exoneração e é provido sem a realização de concurso público. Se ainda assim não for suficiente, nós precisamos exonerar primeiro os servidores públicos que não são estáveis, ou seja, aqueles que ainda estão no período de estágio probatório. Apenas se ainda assim não for suficiente é que nós poderemos exonerar os servidores estáveis.
E esses servidores exonerados, esses que possuem a estabilidade e que são exonerados, eles possuem o direito de receber a indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço público que tenha prestado. Por fim, nós temos as funções públicas. Função pública é um conjunto de atribuições que não corresponde nem a um cargo e nem a um emprego público. Existem basicamente 2 tipos de funções públicas: a função pública temporária e a função pública de confiança. A função pública temporária é aquela exercida por contratados temporários, enquanto que a função de confiança são centros de atribuições criados por lei e correspondentes a encargos de direção, chefia e assessoramento a serem ocupados por servidores titulares de cargo efetivo, justamente por conta de uma relação de confiança que existe entre esse servidor titular de cargo efetivo e a autoridade nomeante. Portanto, trata-se de uma situação em que nós temos um servidor público que prestou concurso público, é titular de um cargo efetivo, possui, por exemplo, a estabilidade, possui uma relação de confiança com a autoridade e a autoridade, em vez de nomear uma pessoa que não prestou concurso público para um cargo em comissão, nomeia esse servidor efetivo para ocupar a direção, a chefia ou assessoramento de uma determinada repartição. Vamos imaginar, por exemplo, o caso de um procurador do Estado membro que prestou concurso público e, portanto, ocupa um cargo de provimento efetivo, que é nomeado, designado para a função de confiança de chefia da Procuradoria do Estado. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva no nosso canal e nós nos vemos na próxima aula. Até lá!